Boa noite a todos. Estamos começando a nos preparar para mais uma transmissão da palestra do Grupo Espírita Compreendamos de Col de Campos. Música para nossa ambientação. Hoje vamos falar sobre Francisco de Assis, essa figura inolvidável, um raio de sol em nossas vidas. Ele que nasceu lá em 1182, viveu 44 anos, que em 1226 estava desencarnando, segundo ficou para a história, 4 de outubro, quer dizer, a data limite. Mas não é o mais importante hoje, tempo específico. Inclusive, vamos aproveitar, já dando uma pequena introdução ao nosso estudo, de que os fatos históricos, as suas minudências, não será o foco da nossa palavra, das nossas interpretações, de como nós vemos e como nós sentimos Francisco. De maneira que o importante será os seus ensinamentos, e muito mais do que isso, como nós sentimos ele hoje, A Rosângela, seja bem-vinda, boa noite. O áudio está bom, não está? Estamos aqui nos momentos preparatórios, já falando um pouquinho sobre o nosso tema, porque é uma figura que a gente vai estudar os seus fatos, os seus atos, as suas palavras, as suas atitudes, os seus milagres. Curou uma quantidade de gente, Teve uma intervenção com a natureza profunda. Nós ainda precisaremos de muito tempo mesmo, para poder aprofundar, tal qual Francisco merece, ou de acordo com os nossos interesses, Mas que foi um ícone, um espírito irmão nosso, mais avançado, mais experiente, mais consciente da divindade, que esteve aqui conosco. Então, eu estava falando as minudências específicas de data, ele falou esta palavra, ele falou aquela palavra, não vamos nos ater. O importante sempre do que o raciocínio de tudo que ele ensinou, de tudo que ele escreveu, algumas vezes de próprio punho, cartas ao seu secretário, a algumas pessoas. Mas ele tinha um secretário, que era o Frei Leão, que o acompanhou, acompanhou ali durante toda a sua caminhada, após ele começar esta vida nova, deixando para trás a sua família, deixando para trás tudo aquilo que havia constituído até ali o sustentáculo, os familiares, os amigos, para atender a um pedido de Jesus, uma voz, todos que cremos seja dele próprio, porque foram enviados dele, porque fora na encarnação passada João Evangelista. Quer dizer, já tinha toda uma intimidade,
né, toda uma compreensão, escreveu o Evangelho, né, segundo João, que é diferente dos outros três, né, chamados sinópticos, né, o Evangelho espiritual, Mateus, Lucas e Marcos, né, vem o Jesus histórico, ele descreve para a gente o Jesus espiritual. No princípio era o Verbo se fez carne, o momento de decisão da vida de Jesus, na última confraternização entre os seus, a última chamada Santa Ceia, né? Ele deitou a sua cabeça no peito de Jesus. Que sintonia, que intimidade com Cristo. É isso que nós buscamos, né? Uma intimidade com Cristo, uma intimidade com a vida, uma intimidade com o amor. E ele teve o discípulo amado, também denominado discípulo amado. A descrição dele no seu evangelho para Deus é amor, de forma que o Espírito que toca nos nossos corações, e é sempre uma alegria imensa poder ter a oportunidade de compartilhar alguns dos seus ensinamentos, né? Jamais poderíamos falar da vida como um todo. Por isso que cada vez mais a gente vai explorando, vai clareando, né? Uma mediunidade que precisamos. Faço até uma escala, né? A gente pega próximos de nós, tivemos, né, Francisco Cândido Xavier, com uma mediunidade foi estudada pela NASA, né, a capacidade magnética dele, né, e as possibilidades mediúnicas em diversos matizes, né, suas mais diversas possibilidades, e utilizou isso em prol do próximo, sempre. Aí a gente, ao estudar, ao se dedicar, ao debruçar sobre Francisco Cândido Xavier, a gente vai estar um pouco próximo da mediunidade de Francisco de Assis. Dizem os historiadores que quando Francisco de Assis tocava o caule de uma árvore, ele conseguia sentir a seiva que corria desde a raiz até as suas folhas. Nós estamos longe de ter essa intimidade, de ter essa sensibilidade, essa percepção, né? E a ciência mais longe ainda de decifrar dentro dos seus parâmetros, né? Dentro das suas possibilidades. Seja bem-vinda, Ana Laura, boa noite. E quando Francisco tocava, por exemplo, uma rocha, né? Ele sentia as vibrações atômicas. Então, é profundo demais, né? Como disse Gibran, né, o grande poeta libanês, quando chegarmos no fim do que devemos saber, nós estaremos no início do que devemos sentir. Então, Francisco, depois de explorar todas as possibilidades científicas, acadêmicas, cognitivas que a ciência pode chegar, nós entraremos num outro patamar, né, que é sentir efetivamente as suas atitudes, sentir as suas palavras, como Jesus disse, né, que sejam palavras de espírito e vida. Não nos apegarmos à letra que mata, até porque o Francisco histórico já é um dos espíritos mais biografados, né? Então, o Francisco histórico, ele tem um limite, né? Como eu disse, em 1182 nasceu, em 1226 encarnou 44 anos. Mas quando nos debruçamos para sua obra, né, e vamos elevando o sentimento, compreendendo, exercitando, vivenciando, olha, meus irmãos, é infinito, é como o Evangelho, né? Como disse o grande autor russo,
Dmitry Merezhkovsky, ler o Evangelho como olhar no céu estrelado, né? Quanto mais a gente fixa o olhar no céu, mais estrelas a gente vê. Então, é encantador falar de Francisco. Então, todos sejam bem-vindos. Estou aqui na introdução, mas está quase na hora de começar, né? Faltando aí 4 minutinhos, 3, 4 minutos. Vamos nos preparando, fazer a nossa leitura para depois, em fazendo a nossa prece, a gente da Olívia, seja muito bem-vinda, Lídia, Ribas, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa tecnologia, Sheila Azevedo, Doce Sheila, lá de Bom Jesus da Mapuana. Sejam todos bem-vindos. Estamos com a Heloísa Vasconcelos, Alice Preso. Os instantes iniciais da noite de hoje com o tema, eu não consegui guardar, mas é muito bonito. Vamos ver aqui, Francisco de Assis, escolhido pela nossa amiga Rosângela. Tem uma sensibilidade também à flor da pele, né, Rosângela? Francisco, um raio de sol em nossas vidas. Fantástico. Vamos aí trocar algumas informações a esse respeito. Ainda não começou, isso aí não começou, estamos só aguardando. Eu só estava aproveitando o tempo, não dá para ficar parado e conversando sobre esta alma ímpar, que é Francisco de Assis, mas o tema, a palestra ainda não começou. Tá? Então, apenas nos aproximando do sentimento a Francisco, aos seus franciscanos, né, que invocamos nessa noite para nos auxiliar, para nos inspirar, né, para tirar a nossa vista as amarras da ilusão, a gente aprofundar no coração de Francisco, do que ele representa para nós hoje, o quanto ele é atual. Conversava hoje com a Sheila que Francisco, na atualidade, estudando ainda para essa palestra de hoje, é um budista na sua essência, né? Porque o budismo diz que Buda está em todos os seres vivos. Então, como Francisco abordava os minerais, os peixes, né, os animais, todas as forças da natureza, eu entendo hoje que, nesse aspecto, ele foi budista na sua essência, né? Como eu disse no início, não importando aí a questão das palavras, mas o sentimento, né? O respeito, a compreensão, e aproveitando nesse contato com a natureza, com as energias, com a espiritualidade, para colocarmos dentro de nós, para que a nossa vida seja mais amena, né? Para que nós cumpramos a nossa tarefa delineada antes da nossa encarnação, isso aqui mudamos o direcionamento delas, que possa ser útil para aqueles que estão ao nosso redor, para a sociedade que espera, que depende, que nós temos a obrigação de devolver a ela o suporte que ela nos oferece, a Terra, né, como nossa mãe, como o planeta escola, porque estamos aqui temporariamente, com certeza viemos de outros planetas e aí iremos galgar tantos outros, né, como nos ensinou Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas. Meus irmãos, o meu relógio aqui 20 horas. Vamos desligar a música para a gente fazer a leitura, tá ok? E depois da leitura vamos fazer a nossa prece, então dar início efetivamente à nossa palestra, tá? Tudo que falei antes
é apenas uma introdução. Estava aqui fazendo teste do áudio, né, e correu tudo bem. Então vamos lá, escolhi uma leitura do livro Vinha de Luz. O item 65 diz assim, cujo título é Cultiva a Paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, ela voltará para vós. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 6. Agora o comentário de Emmanuel sobre esta leitura. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Olha que ele falou no outro tempo, né? Mas parece que está falando para nós hoje, né? Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, física, emocional, espiritual. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Olham só para si, só para a própria dor. Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Francisco dizia, né, que uma das maiores virtudes de Deus é a paciência. Né? Na verdade, Deus é a própria paciência. Deus é o conjunto das próprias virtudes, né? É a perfeição de tudo. Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Ó, fantástico, né? Silêncio, relaxamento e entrega a Deus. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Uma coisa é falar, outra coisa é vivenciar. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé que lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Em todos os setores da vida. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Por quê? Se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Como dizia minha avó, se a gente não quer, nem Deus ajuda, porque Ele espera a nossa decisão. E é com esta leitura que nós entramos em contato e pedimos a presença dos espíritos benevolentes, dos nossos irmãos franciscanos,
que possam estar conosco, clareando as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que em uníssono possamos, em recordar a vida, algumas passagens de Francisco de Assis, enchermos-nos da paz ativa, que obra em favor do próximo, esquecendo de si mesmo, pois entende que o amor é a renúncia plena, ainda que o outro não mereça, ainda que o outro não deseje, mas é da força que sai dos nossos corações amorosos, que haverá de envolver em magnetismo, em vibrações harmônicas, a paz necessária a todos os corações aflitos neste mundo de provas e expiações. Nos abençoe, Senhor Jesus, e os seus emissários do bem, que comungam conosco nesta noite a oportunidade de explorarmos um pouco mais a vida do teu emissário de luz. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, então vamos dar início à nossa palestra, intitulada Francisco, um raio de sol em nossas vidas. De forma que essa comparação com o raio de sol é peculiar, né? Muito interessante. Como nós sabemos, a referência que Francisco traz em relação à natureza, né? Ele é considerado o patrono dos animais, né? Para muitos é considerado um hippie, para outros um revolucionário, para outros um santo, né? Para outros um jovem rebelde que quis contestar a sociedade em que ele estava inserido. Tudo isso está certo, né? Cada um consegue enxergar o Francisco à sua maneira. Independente do que sentimos, ele é o que é, né? E nós aqui buscamos, assim como um raio de sol, que aquece, que clareia, né? Que traz referências de tudo que existe na natureza, porque diante do raio do sol a gente consegue enxergar micropartículas, moléculas, bactérias que a olho nu nós não conseguimos no dia a dia, né? E o raio de sol vislumbra este outro mundo, né? Sendo o sol, nós podemos simbolizar aqui a própria divindade, né? A própria natureza, em todas as suas manifestações. Então, Francisco é este sol, Francisco é esse raio que muitas vezes queima aquilo que não queremos mudar dentro de nós, é aquele que vem trazer luz na escuridão das nossas vidas, dos nossos sentimentos, das nossas almas. Às vezes não queremos, mas somos obrigados, porque ele não pede licença, né? Ele invade pela sua harmonia, pelo seu poder amoroso em relação aos nossos corações. E um raio de luz, um raio de sol é tão interessante que as leis que regem o universo, elas são eternas e são verdadeiras e são importantes na manifestação da matéria ou na manifestação da espiritualidade. Então, as leis físicas também correspondem às leis espirituais. Então, dentro da lei física, se a gente tem um menino soltando pipa ou um vergalhão de ferro, né, e a gente encosta por um segundo que seja, né, que seja apenas de raspão, num fio de energia elétrica de alta tensão, instantaneamente, ou seja, na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a gente recebe a descarga de energia. Isso também acontece, meus irmãos, a nível espiritual. Então, um contato com um raio de luz do coração e dos olhos de Francisco, ao penetrar o nosso íntimo, ilumina como um todo. A gente não precisa nem de tempo, porque o tempo ele é muito relativo. Nós damos isso o nome de iluminação, né? do start, do eureka, do caiu a ficha, agora eu compreendi.
não precisa de muito tempo. Se nós estamos preparados, ao tocar o dedo no céu, ao vislumbrar uma réstia de luz de uma grande alma, nós nos inundamos de todo o seu conteúdo. Isto é o que eu consigo entender de Francisco de Assis, como este raio de luz a iluminar as nossas vidas, ainda hoje, no século XXI. Nós estamos falando de uma personalidade que viveu na Idade das Trevas, né, na Idade Média, nasceu em 1182, viveu 44 anos e desencarnou em 1226, segundo os biógrafos, dia 4 de outubro. O que também não é a nossa função. O que pretendemos fazer essa noite é extrair o simbolismo, o que representa Francisco hoje, né? Porque esses 44 anos são limitadores do homem físico, mas os seus ensinamentos que varam séculos e até hoje tocam os nossos corações, porque quando a gente se dedica a ler a sua vida, a fazer silêncio, a inspirar e a deixar a intuição e o sentimento aflorar, nós entramos na vibração de Francisco. E entrar na vibração de Francisco, entrar na vibração de Jesus, o Cristo de Deus, que veio trazer para nós o caminho, a verdade, a vida. Ele que é a luz do mundo, ele que é o pão do mundo, veio nos alimentar. Falar de um é falar de outro. E esta noite vamos tecer alguns comentários sobre a caridade, sobre a atividade de Francisco em relação ao próximo, no exercício do amor ativo, não em termos de teoria, não em termos de livros, ele não consultou teorias. O único livro que serviu de orientação, de roteiro para a sua vida, foi o livro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o Novo Testamento. Então, o que Francisco fez na sua vida, através do seu chamamento, através da sua escolha, da sua dedicação, do seu empenho, da sua perseverança, do reconhecimento da sua pequenez, como ensinou João Batista quando foi batizar Jesus, é necessário que eu diminua para que ele cresça, enquanto o nosso eu chegar em primeiro lugar, o eu faço, o eu fiz, o eu sei, o eu ajudo, o eu amo, nós não estaremos ainda na essência do que foi Francisco, de abdicar de si mesmo. Por isso renunciou ao seu próprio nome, renunciou à sua própria vida, renunciou à própria família, aos familiares, para se entregar, para entrar numa vida que ele não tinha consciência do que era, em prol do outro, em prol do necessitado. Porque ele sempre citava as palavras de Jesus, que diziam assim: não vim para os sãos, mas para os doentes. Quem precisa de médico não são os sãos, são os doentes. E aí a gente entende a doença como não somente a doença física, mas aquela que corrói, aquela que penetra o nosso psiquismo, né? As doenças emocionais, as doenças espirituais. E muitas vezes nós fugimos e queremos estar ao lado dos santos, ao lado dos bons, ao lado daqueles que pensam como nós pensamos, quando na essência, enquanto aqueles que somos cooperadores e colaboradores do Cristo, somos convocados a estar do lado da pobreza, dos doentes, dos fanáticos, dos loucos, dos necessitados, em todos os matizes, em todas as classes sociais, quando a vida nos convidar a isso, quando nós nos dedicarmos a essa situação. E foi isso que aconteceu com Francisco, porque é interessante que ele não tinha um planejamento, e essa palavra é muito comum na vida atual, na sociedade que estamos inseridos, né? Para ter sucesso, a gente planeja, a gente segmenta os passos, planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional, e a gente vai dando curso e a gente vai desenvolvendo o que é respeitável.
Mas Francisco não tinha planejamento consciente do que ele queria, né? De ser missionário, de atrair multidões. Porque o esquecimento, quando na carne, nos convoca que nós tomemos decisão pelo nosso próprio querer, pelo nosso próprio livre-arbítrio. É certo que ele foi secundado pelo Cristo, que ele foi secundado pelos espíritos superiores, mas nós não somos. Nós também não temos todas as possibilidades. Não foi Jesus que houvera dito, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais? Apenas ele tomou a decisão, apenas ele deixou o seu eu, apenas o que Francisco fez foi se apequenar, para que através dele, das suas possibilidades, das suas potencialidades, principalmente do seu oferecimento, da sua entrega, da sua renúncia completa à vida, aos seus desejos, ao que ele queria, porque todas as vezes que estava em dúvida, ele pegava a Bíblia e abria ao acaso, entre aspas, porque o acaso não existe. Foi assim quando veio e o Frei Bernardo, o primeiro franciscano, né? O primeiro seguidor da sua proposta de vivenciar o Evangelho de Jesus na sua essência, sem teorizar, sem buscar esmiuçar o Evangelho, apenas seguir as palavras simples que Jesus deixou registrado para nós no éter, nas nossas consciências, e que nós precisamos despertar para que o mundo externo, como acontece hoje com a Covid-19, não precise, né, fazer com que os nossos corações, ainda adormecidos no nosso egoísmo, seja balançado com muita intensidade. Quando nós abrimos o nosso coração, assim como fez Francisco. Então, como eu disse, primeira vez quando veio o Frei Bernardo, ele falou, amanhã nós vamos na igreja, vamos ouvir a missa e depois vamos pedir para o vigário abrir a Bíblia. Abriu 3 vezes, 3 ensinamentos, 3 convites para que ele, então, largasse tudo, desse aos pobres, não recolhesse nada para si, tivesse apenas nem 2 sandálias, 1 sandália, e seguisse, né, a intuição para compartilhar com os necessitados o amor ao bem. Então, pedagogicamente, como eu aprendi com a Sheila, pedagogicamente, eu dividi em 3 níveis essa visão caritativa de Francisco, né? Pedagógico. Qual o primeiro nível? É um nível em que nós damos ao outro o que falta para o outro que nós temos em abundância, que nos sobra, né? É um tipo de caridade. A primeira, não primeira, porque não tem nenhuma antes, né? A primeira que eu estou falando, que a gente está teorizando aqui. Que é conhecida também como esmola, ou como caridade material, que é fundamental. Todas as vezes que nós nos dedicamos ao próximo, não precisamos teorizar demais, vamos fazer, vamos abrir o coração, vamos doar. Se a gente pensar demais, vovó falava isso, quem pensa não faz, principalmente no amor. E aí a gente começa a fazer julgamentos, será que ele merece, será que ele não merece, ele fez isso, por que ele chegou a essa condição, por que ele está necessitado? Né? Então, quando a gente começa a questionar demais, a gente não age. Francisco não era de questionar. Francisco, nesse caso específico, ele era impulsivo, ele era pura emoção. Amar, abraçar o outro naquilo que o outro necessita. Então, para exemplificar esse primeiro patamar, né, teórico aqui, pedagógico, da caridade, nós podemos lembrar quando ele foi na igrejinha de São Damião, ele já tinha voltado de Spoleto, ele já ouvira a voz, né, que conversava com ele, para onde você vai, Francisco? Vou defender o Papa. E a voz disse, mas quem pode mais, Senhor? Quem pode mais, o Papa, o servo ou o Senhor? E Francisco fala, quem pode mais
é o Senhor. Então, por que você está seguindo o servo? E ele diz: o que tem que fazer? Ele falou: volta para casa. Volta para Assis, volta para sua base, volta para o seu útero, volta para o início e vamos recomeçar, porque este é o caminho. Então, é um convite, e o convite é estendido a todos nós, porque aprendi com a Dona Ivone do Amaral Pereira: nenhum espírito superior nos obriga a fazer alguma tarefa. Nenhum. Embora pedagogicamente, né, o Chico passe essa proposta para a gente, para o Emmanuel, muito rígido, falou isso, falou aquilo, desde que ele quisesse. Né? É uma forma da gente compreender, porque os espíritos superiores nos convidam. Jesus convidou, Jesus falou, não diretamente, né? Deixou no ar que Judas o iria trair. Falou diretamente com Pedro: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Mas não impediu que eles passassem pelas experiências, que exercessem o seu livre-arbítrio, que aprendessem com a experiência, porque evolução chama-se responsabilidade. Responsabilidade através dos nossos atos e quando nós tomamos decisões. Então, Francisco, depois da volta de Spoleto para Assis, ele passou mais ou menos 3 anos. Eu acho interessante isso, porque a gente acha que a transformação é de um dia para o outro. E não é, ela é vagarosa. 3 anos, né? Um dia após o outro, tanto que ele dormiu, tanto que ele pensou, tanto que ele chorou, o tanto que ele meditou. Mas intuitivamente, ele tem uma característica de buscar a solidão. Embora a gente hoje fuja da solidão. Né? E a solidão não é um abandono, mas é a solitude, é estar em contato com a nossa essência. Então ele buscava os campos, ele buscava as cavernas, as árvores, ele ia em contato com a natureza. Numa dessas vezes, retornando para casa, ele encontrou essa igrejinha de São Damião muito velha, né? As paredes encrespadas de eras. Lá tinha um capelão. Ele entra, se ajoelha para fazer uma oração, porque era católico, apostólico, romano, e ele encara um crucifixo bizantino e tem a impressão de que os olhos ganham vida. E diz para ele, depois que ele faz uma oração: Francisco, não vês que a minha igreja ameaça ruínas? Dá pressa em reconstruí-la. Só, assim como lá em Spoleto. Volta para Assis. Não falou mais nada. E ele então recebeu a mensagem e olhou para o lado. As paredes estavam caindo. As paredes materiais. E ele então se dedica arduamente. Ele volta para casa. Ele pega as peças que vendia na loja. Ele vai para Foligno, que era um local onde tinha muito comércio. E ali ele vendeu todas as peças de roupa. Inclusive o cavalo fez uma bolsa de dinheiro. Volta para a capelinha de São Damião e entrega essa bolsa para o capelão. Por quê? Porque no primeiro instante, quando nós pensamos em fazer alguma coisa, em alguma construção do bem para auxiliar o próximo, vindo da espiritualidade, a primeira coisa que nós pensamos é no dinheiro. Assim como pensou Judas Iscariotes na primeira reunião apostolar de Jesus junto com os 12, e Jesus faz a referência para ele. Judas, vigia para não cair sob o peso dessas moedas. Está falando isso para nós, porque a riqueza, porque a materialidade, porque o poder que ela causa mexe com as nossas entranhas, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa vaidade, com a nossa sensualidade, mexe com tudo isso. E a gente crê tanto no poder do dinheiro, que o que acontece? A primeira coisa que a gente pensa para realizar uma tarefa é no dinheiro. Ele é importante? Sim. Só que aconteceu com Francisco. O capelão recusou o dinheiro. Ele pega, joga numa parede, numa janela e cai.
E diz o Larnanga, Inácio Larnanga, a interpretação dele, que eu concordo, que foi o primeiro divórcio, dos divórcios mais profundos da humanidade, porque Francisco se apartou do dinheiro. Nesse momento, a sua consciência percebeu que o dinheiro não é capaz de realizar tudo o que ele desejava, principalmente aquilo que ouvira da espiritualidade superior, no fundo da sua consciência. Então, ele volta para Assis, depois é perseguido pelo pai, até que ele vai na Praça de Santa Maria Maior, até que ele abandona, né, a sua família, ele começa uma nova jornada, e o que ele faz nesse ínterim? Ele vai reconstruir a igreja de São Damião. Olha que interessante. Pedra sobre pedra. Sozinho, pegava as pedras em Assis, levava até a igrejinha de São Damião, que era afastada, né? Não era dentro da cidade, dentro do muro. Cidades medievais tinham um muro, eram fortificadas. E convocava as pessoas e chamava as pessoas. E tem um caso muito interessante que eu não resisto à oportunidade de compartilhar com vocês. Quando ele estava pedindo dinheiro para reconstruir, ele vai andando por Assis, nascido ali, foi considerado o rei dos jovens, todos o conheciam, ele era popular, né? Ele era o rei diante dos seus amigos, ele era pródigo com os seus amigos, gostava de uma farra, né? Aproveitou a sua juventude dentro da cultura da época. E então ele vê uma porta entreaberta de uma casa, quando chega próximo, reconhece alguns amigos que conviviam com ele. E ele roda sobre os calcanhares e retorna de vergonha. Aí a consciência grita, como grita conosco. A grande diferença que eu consigo encontrar estudando Francisco é que ele é autêntico, ele ouve, ele reconhece a sua limitação, a sua inferioridade nesse aspecto, mas ele enfrenta a si mesmo, retorna para aqueles homens, bate na porta, e quando vem atendê-lo, todos veem que era ele, antes de pedir, que era o seu objetivo, ele faz o que João Batista também comenta, antes, é a voz que clama no deserto, antes de pegar Jesus e banhar lá na água, esqueci o nome disso. Enfim, o que ele fala? Nós devemos proclamar alta voz as nossas necessidades e inferioridades, para que o Cristo venha e ocupe o espaço vazio. Batizado. João batizou Jesus. Então, ele pega para os seus amigos e diz assim: eu, o Francisco, que vocês conheceram, conviveram comigo, estava vindo para cá e quando percebi que era vocês, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha de pedir pela minha situação atual, quando eu escolhia, e creio que isso é a verdade. Veja como, atrás da porta dos nossos corações, da nossa alma, sempre tem um monstro agachadinho, que está esperando uma fresta da gente titubear para que ele cresça, para que ele pule, para que ele tome conta das nossas vidas. E depois, então, que abriu o seu coração, ele pede ajuda para a igrejinha de São Damião. Que exemplo! Que simplicidade é evoluir! É apenas assumir que errou e convocar e falar publicamente. Quando Emmanuel, né, o Públio Lento, está no livro há 2000 anos, encontrou com Jesus na penumbra das 6 para as 7 horas. Eu que deduzo, né, porque estava escurecendo, Jesus falou, surge para você um momento, um minuto sagrado. Não falamos de um raio, 1 minuto. É um encontro com Jesus. Quisera eu
que fosse ao meio-dia, em praça pública, para nós ir buscando nestes exemplos o que é que nos aguarda na evolução, para pegarmos o homem velho e matarmos, liquidarmos, para que possa ressurgir um homem novo. Dos dizeres de Paulo de Tarso, um outro exemplo neste aspecto. E aí Francisco se dedica e, pedra a pedra, reconstrói a igrejinha de São Damião. Reconstrói. Né? Como diz nesse primeiro passo, ele dá tudo o que ele tem para cumprir a tarefa que ele foi convidado por Jesus. E no dia da inauguração chama o bispo Dom Guido, que era seu amigo, lá da cidade de Assis. E lá ele coloca os prediletos, os pobres e os animais, que fica lá no fundo da igreja. E quando a homilia estava sendo efetuada, ele ouve uma voz, novamente, que diz assim: Francisco, não vês que minha igreja ameaça a ruína? Dá pressa em reconstruí-la. Meus irmãos, que decepção. Deve ter sido, se palavras minhas, que angústia deve ter pairado no coração de Francisco. Porque é a mesma frase. E a igreja agora já estava reconstruída, estava nova, estava sendo inaugurada. Então, o que nós deduzimos? Provavelmente ele também. Ele não entendeu a mensagem lá na mesma igrejinha, alguns anos atrás. Não ouviu, não entendeu. Ouviu, mas não entendeu. Jesus fala sobre isso. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Uma coisa é ouvir, outra coisa é entender o que ouviu. E para entender, a gente vê que a gente entende com o que nós temos dentro dos nossos corações. O que nós temos dentro dos nossos corações? Qual é a base, né, dos conceitos que são pré-conceitos da nossa vida? Quais são as bases filosóficas, científicas, humanitárias que sustentam a nossa vida? O que nós acreditamos? Porque é sob esse filtro que nós vamos ouvir a espiritualidade nos convocando para o trabalho, que pode ser a voz da própria consciência, que está lá profundo e grita: Roberto, e o que eu vou ouvir? Qual eco eu vou deixar filtrar para as possibilidades do dia de hoje? E aí nós passamos para um outro patamar, porque realmente, embora a caridade material, a esmola, tudo que é de material, e nós vivemos no mundo material, e é fundamental termos a base, a essência, que não tivéssemos miséria, apenas diferente de possibilidades, porque aí a gente lembra da parábola do talento, cada um tem uma possibilidade, quem desenvolveu essa possibilidade somos nós, no decorrer da evolução, e aí a peculiaridade de cada um, a gente não dá para entrar aqui na vida de cada um, né? Temos que entrar na nossa própria, e então a gente passamos por um outro patamar, tão importante quanto, não mais, tão importante quanto, porque a vida vai nos convidar, segundo a nossa capacidade de compreensão, segundo a abertura da nossa alma, para o que a vida está nos conclamando. Deus não vai pedir que eu dê a minha alma se eu não consigo dar o dinheiro que sobra do meu bolso. Então, nesse segundo patamar, ele acontece quando conseguimos sentir a dor e o sofrimento do outro. Quando já vai além das questões materiais. Nós damos um passo a mais, subimos um degrau no entendimento. Isso chama-se compaixão. É aquilo que a mulher cirofenícia roga para Jesus: Senhor, tende compaixão de mim e da minha filha. Que ela vai pedir pela filha. Tende compaixão.
sentir com o outro. E aí, então, nós começamos a entender Francisco na sua entrega, na sua capacidade de fazer pequenino e pobre como os pequeninos e como os pobres. De compreender as fibras dos sentimentos do coração dos seus frades menores, daqueles que conviviam com ele, que faziam a igreja franciscana, a egrégora, a união para um propósito maior. E nós temos este exemplo quando, chegando novos irmãos que confiaram em Francisco, que sentiram, que entraram na vibração, que aceitaram a sua proposta de vivência do Evangelho, porque Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, então, por mais que façamos 100% nesse mundo, não é aqui que nós vamos entender o reino de Jesus, o reino de Deus. Isso é apenas um meio para chegarmos ao fim. Não podemos confundir, porque às vezes a gente se perde nisso. Chegando novos companheiros, fazia parte da vida de Francisco, o que ele passou para a comunidade, aquilo que ele vivenciava, os jejuns, as penitências. Porque, jejuando, física e espiritualmente, ele entrava em comunhão com as forças universas que comandam o universo. Sintonizava, entrava em êxtase, para poder compreender cada vez mais o coração do ser humano, para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para convidá-lo, para secundá-lo, porque a tarefa é individual. Nós é que vamos ter que dar os próprios passos. E aí, numa dessas noites, num desses períodos de jejum, em plena noite, Francisco ouve: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E Francisco então acorda e procura quem estava gritando isso. E aí um frade levanta a mão: sou eu. Ele pergunta: o que está acontecendo? Eu vou morrer de fome, Francisco. Eu vou morrer de fome. E antes que ele justificasse e continuasse, ele acorda todos os outros. Ele acende as luzes nas tochas. Ele recolhe todo o alimento que ali existia. Ele estende um pano. E antes que o outro comesse o primeiro fruto, ele começa a comer junto com ele. Porque não era o objetivo humilhar. Não era o objetivo mostrar para o outro que o outro estava fraquejando. Mas era entender as limitações do outro. E muitas vezes, na nossa comunhão, na nossa egrégora, no nosso centro espírita, no local onde nós escolhemos para exercitar, para comungar a caridade, a fraternidade, a benevolência, a compaixão, nós esquecemos que não estamos fazendo para aqueles que vêm bater a porta somente. Mas entre nós temos os necessitados, porque todos nós estamos no esforço do autoconhecimento, estamos no esforço do autoaprimoramento, da autoconscientização, porque nós sentimos dores, porque nós passamos por provas e passamos por expiações. Embora médios, embora instrumentos do bem e do amor, nós também sentimos a dor, porque a dor nos faz irmãos. E aí nós precisamos, muitas vezes, buscar fora, por falta de sensibilidade de corações que estão ao nosso redor. Ou muitas vezes porque nós não pedimos ajuda. Como pediu Pedro quando estava afundando no lago:
Senhor, me ajude a estender a mão. Eu preciso. Mas muitas vezes existe a caridade que é vergonhosa, que ela não vai falar e precisamos nós apurar os nossos sentimentos. Abrir os ouvidos da sensibilidade para perceber que o outro está necessitado. E não questionar. Você está precisando de alguma coisa? Olha, se você estiver precisando de alguma coisa, eu estou aqui, o centro, os espíritos estão aqui. Eles sabem. Diz no livro Jesus no Lar, Sheila que me ensinou isso também, muito interessante, diz assim, Jesus no Lar, muito mais do que remédio, o que as pessoas precisam é de companhia, irmandade, é de sermos fraternos, irmãos, porque na essência a gente sabe o que a gente precisa para modificar, a gente sabe o remédio amargo que nós precisamos tomar. Eu sou da época da minha avó que remédio bom era o amargo, mas enfim. E a gente perde essa sensibilidade. Enquanto Francisco vem nos ensinar nesse instante, no processo de compaixão, que existe essa caridade que não é material, mas é de compreensão, é de estar lado a lado, é de ser um com o outro, estar ombro a ombro. Muitas vezes fazendo silêncio, mas mostrando, estou aqui, você não está sozinho. Você vai vencer e eu estou contigo. Como acalenta os nossos corações. Como afaga as nossas almas. Quando nós sentimos essa base naqueles que estão conosco. Sem precisar, muitas vezes, buscar no nosso exterior. E nós temos que dar independentemente. E aí, Francisco, depois de se alimentar, eu faço questão de ler, né? Uma das biografias, que é a compilação de Assis, as palavras de Francisco, embora, vou ressaltar mais uma vez, se ele falou efetivamente essas palavras, não importa, ninguém estava lá, né? Foi passando de biógrafo por biógrafo depois de muito tempo, mas a essência das palavras é esta, e que isso que nós temos que tirar, né? Da letra que mata, o espírito que vivifica. E ele diz assim, irmãos meus, assim lhes digo que cada um considere sua natureza. Conhecer a si mesmo. Conhecer o que pode, o que não pode, o que aguenta, o que não aguenta. Ou como dizia minha avó, coloca o chapéu só onde o braço aguenta. Ou não dê um passo maior do que suas próprias pernas. Então a gente tem que ter consciência. Isso chama-se humildade. Humildade é pés no chão. É reconhecer quem nós somos. Reconhecer as limitações. Mas também colocar em prática, colocar em movimento as potencialidades. Porque dentro do nosso alcance, dentro do tamanho do nosso passo, muito nós podemos fazer. Olha o que eu falei no início sobre um raio de sol. Uma palavra, um olhar. Quanto isso pode modificar a vida daqueles que estão ao nosso redor? Quando isso pode modificar a nossa própria vida? Meus irmãos, irmãos meus, assim lhes digo que cada um considere sua natureza. Porque, ainda que algum de vós consiga sustentar-se com menos alimento que outro, não quero. Todavia, que quem necessita de alimentação mais abundante, tente imitá-lo. Então, chama-se diversidade. É isso que dá a evolução, isso que sustenta a evolução. E Deus é farto na diversidade. Enquanto muitas vezes nós queremos todos pensando iguais, vivendo iguais. Deus gosta da diversidade, cada um pensando de um jeito, cada um desenvolvendo o seu dom, o seu talento por uma ciência, por um sentimento, cada um falando uma língua diferente e desenvolvendo um talento diferente. É assim que se dá a evolução. Não é de uniformidade. E a espiritualidade superior e os mundos superiores, pelo que a gente pode deduzir e tirar de ilação a respeito do que os espíritos falam conosco, não existe ninguém igual. A gente continua com as nossas preferências. Nós continuamos com as nossas especificidades.
E existem especificidades no trabalho, existem especificidades na mediunidade, existem especificidades em cada centro espírita, em cada coração. Quando nós começarmos a identificar, porque na medida em que nós vamos conhecendo o nosso, nós vamos conhecendo o outro. Não para apontar, não para julgar, não para falar, mas para auxiliar. E para falar, se o outro faz isso, vamos apoiá-lo. Eu ainda não faço, mas faço outra coisa. É isso que sustenta, isso que é fraternidade, isso que é evolução. A evolução sempre vai se dar. Hoje nós somos no mundo de provas e expiações, temos espíritos regenerados, temos espíritos primitivos. Agora, na sua maioria, espíritos em provas e expiação, onde o mal predomina. Mas sempre irão existir. O mundo de regeneração também é um mundo de transformação. Também vão existir espíritos primitivos, espíritos que estão no processo final de provas e expiações, e já vão existir espíritos regenerados. Muitos felizes, não vou nem, é muito longe, nem sei. Vamos falar do que nós estamos vivendo, a nossa casa, e do que Francisco nos ensina, dessa caridade que extrapola as questões materiais. De respeitar o outro naquilo que ele não consegue fazer, tanto quanto respeitá-lo e incentivá-lo nas suas potencialidades. Pois como temos de evitar o exagero no comer, né? Ser glutão, que prejudica o corpo e a alma, assim devemos evitar a abstinência demasiada, o jejum, a falta de alimento. Ainda mais que o Senhor quer misericórdia, não quer sacrifício. Ele não quer a morte do pecador, mas do pecado. Ele não quer que todo mundo teorize, ele quer que todo mundo viva. E há de se respeitar cada um dentro das suas possibilidades. Isso ele nos ensinou. E vamos agora para a terceira etapa, para a terceira fase. Tá? Olha o celular tocando aí. Bom. Pronto. Domado o celular. Vamos para a terceira e última etapa da caridade. Porque eu percebi que só faltam 10 minutos, o tempo passa rápido. É quando damos a nossa vida em favor do outro. E aí é o máximo. É o que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 30. Deixa eu ver aqui no celular que eu deixei aqui. Versículo 36. Versículo 13 diz assim: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. O ápice do amor, a essência além dos sentimentos, é quando nós anulamos a nós mesmos, quando nós entregamos a nossa própria vida em prol do outro. Nós estamos falando aqui da morte do corpo físico, que seria, nesse patamar, a coisa mais simples. Mas a morte do meu desejo. Eu desejo tanto a sua felicidade, mas ele não deseja, a felicidade dele é outra. A gente tem que matar o nosso desejo para que ele seja feliz, respeitando o seu livre-arbítrio e auxiliando nas suas possibilidades, mas sabendo que um dia ele irá retornar para a nossa afeição e vai encontrar o suporte emocional necessário. Um dos maiores exemplos disso, eu vou falar de Francisco, mas é do filho pródigo. O pai entregou, vá, não condenou, não falou nada, não deu conselho. Não é interessante isso? O pai não deu conselho para ele. Porque o conselho estava na vida, porque a misericórdia está em todos os lugares. Está em todos os lugares. E quando retornou, antes que o filho se ajoelhasse, ele esticou os braços para pegá-lo no colo. Eis o meu filho. Eis que Deus está de braços abertos. E que nós temos que começar a exercitar com os nossos semelhantes. É esta morte do egoísmo, do eu quero, para o que você deseja, ou ainda que ele não se manifeste.
É vivenciar o amor na sua essência. E qual o maior exemplo que nós temos disso? Quando Francisco, um jovem, não tinha classes, né? Era da burguesia, né? Ele não tinha nenhum título de nobreza. Ele era da burguesia, não era pobre, não era miserável. Era rico. Tinha uma família, tinha uma casa, tinha um futuro. Estava estável. E abre mão disso tudo. Lá na praça de Santa Maria Maior. Entregando as suas vestes de forma simbólica, simbolizando a matéria, simbolizando a união que é importante, mas é que é passageira, da família carnal, da família consanguínea. É apenas um exercício para a grande família universal. Ou quando ele, depois de amar todos os homens, estende o seu amor para os outros reinos da natureza. Porque quando ele entrega isso e diz, até hoje te chamei pai, Pedro Bernardone, mas a partir de hoje, pai, somente aquele que está nos céus. Ele começa uma tarefa sem saber para onde ir. Com uma certeza, e isso independe para onde ele vai, que às vezes nós encontramos nessas encruzilhadas da vida, e agora o que fazer? O que fazer? Onde for, de qualquer maneira, que tenhamos a certeza de que a misericórdia divina está conosco. Como ele tinha certeza de que ele queria imitar Jesus. Quem quer ser seguidor, como Francisco foi do Cristo, não faz escolha. Não escolhe a hora, local, forma, jeito. Se entrega. O que queres de mim, Senhor? E o Senhor não vai falar, porque não falou para ele. E ele deu o primeiro passo. Ele deu o outro. Para onde eu vou? Não tem mais cama para dormir. Não tem mais casa para me confortar. Não tem mais uma mãe, porque ele era afim com a sua mãe, para poder deitar minha cabeça ao seu colo. Agora somos eu e a vida. E a dama pobreza, que simbolicamente foi a sua grande esposa, foi uma das suas dedicações. Mostrando que a gente tem que estar além das questões materiais. Viver no mundo sem ser do mundo. E quando tivermos a tarefa de termos dinheiro, nós então temos que ir além, né? Em prol do próximo. E foi isso que Francisco fez durante toda a sua vida. Ele se fez um dos pequenos, ele não foi ajudar os pequenos doando, ele começou fazendo isso, materialmente. Ele auxiliou todos os seus irmãos. E li hoje, não sabia desta frase, que ele tinha inveja. Quando ele encontrava um pobre mais pobre do que ele. Olha que interessante. Ele ficava, não pode, eu dediquei minha vida à pobreza e você é mais pobre do que eu. Ele tinha uma inveja. Porque ele era radical. Não era reacionário. Radical é aquele que vai na raiz. É aquele que vai na essência do Cristo. Ele abraçou efetivamente a sua vida. Ele abraçou a vida do Cristo. Ele confiou, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vós vos dizeis espírita, sede de fato. O espírita não pode entrar em desespero. Até pode, mas tem toda a capacidade, todo o ensinamento para não entrar. E nós temos a vida para exercitar esses conhecimentos da doutrina. Através da fé raciocinada. Através da entrega e da renúncia.
que o acaso não existe, que tudo está certo, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, realizando as nossas tarefas, desde que nós nos entreguemos a ela. Que não façamos exigências de estar com esse companheiro, ficar com aquele companheiro, isso é difícil, mais a tarefa do Chico, mais a tarefa, não é fácil. Francisco teve decepções. Você acha que dormir ao relento é fácil? Muito fácil falar, muito bonito, a gente se emociona. Mas e o frio de lá é de neve. Aqui Mulher, então, é quente, Campos é quente. Nós estamos falando de inverno. De pisar no chão. De não saber o que vai comer amanhã. Não saber se vai viver. Saber se vai pegar uma doença. Não tinha Novalgina, não tinha dipirona naquela época. É muita fé, é muito entendimento, é unicidade com a própria vida, com o próprio universo, com a própria natureza, que é a manifestação maior de Deus em nossas vidas. É morrer para si, em prol do meu semelhante. Porque o maior dos dons de Deus é superar a nós mesmos. Porque a função do Espiritismo, uma das funções primordiais, é acabar com o materialismo. Não acabar numa briga, demonstrando na prática que nós somos espíritos imortais, centelhas divinas, que temos, pelo livre-arbítrio, as oportunidades de escolher a nossa vida. Ninguém escolheu a vida que eu tenho hoje, senão eu mesmo. Ninguém. Deus não tem coisa mais importante a fazer do que ficar tomando conta da nossa vida. Fez as leis, colocou-as dentro de nós próprios. Como nos diz Humberto Roden, nos fez o mínimo possível para que nós nos fizéssemos o máximo possível. Quando Francisco, para terminar, vou estender uns 2 minutinhos, gente. Ele saiu, tinha Monte Cassele. Ele retornou e ficou sabendo, porque os discípulos estavam rindo, fazendo chacota, de 3 ladrões que lá estiveram. E um dos frades menores era ex-soldado. Então disse, eu não tenho uma espada aqui, mas tenho um pedaço de pau, eu posso quebrar a sua costela. E enxotou eles. Vai trabalhar, vai ser diarista, quer roubar da gente. E muito alegres comentavam isso com Francisco. E ele fez silêncio. E foi para a mata. Eu andava por um lado, andava por outro. Porque o que mais preocupava Francisco, além da atitude que ele não coadunava dos seus frades menores, era como chamar a atenção deles sem ofender. Porque chamar a atenção de forma ríspida aos seus frades menores era pior do que dar paulada nos ladrões. Depois que ele exaure nos seus pensamentos, acalma o seu coração, ele retorna. Os discípulos aflitos. Ele começa a conversar sobre Jesus, de forma mansa. E dizia mais ou menos assim, eu tenho comigo que aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus, se ele tivesse um pedaço de pão, se ele tivesse um coração amigo, um abraço fraterno, alguém que sustentasse as suas emoções, ele não iria morrer ao lado de Jesus. Ele não iria cometer qualquer tipo de infração. Porque eu acredito que todo aquele que comete infração, na verdade, ele é fraco. Mais do que fraco, ele é doente. E Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. E eles se acalmaram. Então ele fala, agora eu vou pegar um pão e vou atrás dos ladrões pedir desculpa a eles. Então o frade que tinha feito isso, né, que era um ex-soldado, não, Francisco, não, meu paizinho, de maneira nenhuma, eu que sou culpado, eu desejo ir lá. Francisco cede e fala,
desde que você obedeça as minhas ordens. Sim, vai pegar essa toalha branca, vai pegar esse pedaço de pão e vai atrás deles. Não devem estar longe. Quando encontrá-los, você pede a eles para sentarem-se, eles vão obedecer. Estende a toalha, coloca o pão, pede perdão e diz que Frade Francisco pediu para que entregasse. E deu um recado a mais. Conclame para que nunca mais voltem a roubar ninguém. Se eles vão ou não, a decisão compete a cada um. Assim feito, dias depois, eles começaram a frequentar a fraternidade dos frades. Não necessariamente se converteram, mas eram fortes, pegavam lenha e sempre levavam para Francisco. É isso, é o amor que transforma. Não exigindo, respeitando, entregando, doando-se a vida sem pensar dia, hora, noite, calor, vírus, não importa. Nosso fraterno companheiro, vou esquecer o nome dele de novo, hein, gente? Morreu em 1918, né? Trabalhando lá em Sacramento, na febre espanhola. Morreu o corpo. Mas ele ressurge em espírito, trabalhando incessantemente. É isso que Jesus vem nos conclamar. É isso que Francisco vem nos conclamar. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar. Que possamos, né, se eu criei alguma dúvida, se criei alguma vontade de ler sobre a vida de Francisco, um despertar, né, esse Francisco que existe dentro de nós, a centelha divina, eu fico agraciado pela noite de hoje. Rogamos então a espiritualidade, aos espíritos benevolentes, que trabalham incessantemente, porque eu trabalho, falava com Rosângela essa semana, né? Trabalho na espiritualidade intenso, por causa da Covid-19, por causa da transformação, por causa das oportunidades que são oferecidas a esses espíritos para a transformação. Com certeza, ao desencarnar, eles são convidados ao grande despertar. Mas o trabalho é intenso no lado, plano espiritual, no lado verdadeiro da vida, e também intenso aqui na carne. Que sejamos instrumentos da paz, que possamos colaborar, auxiliar em todas as frentes, rogando por aqueles que são médicos, são enfermeiros, motoristas, atendentes, que estão na linha de frente, efetivamente, trabalhando em prol da harmonização do espírito, compreendendo que toda miséria da carne é apenas um expurgo da própria alma. E aqueles que desencarnam com a Covid, com certeza suas almas se engrandecem. Com certeza uma oportunidade que o Pai nos oferece para a transformação efetiva, para a pacificação das nossas almas. Que Jesus continue nos inspirando, nos auxiliando em todas as frentes do trabalho humanitário em prol do próximo, como fez Francisco. Que Jesus nos despeça, nos envolvendo na sua paz e permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Que assim seja.